da minha morte. Aí eu vou morrer, eu vou parar de besta. Aí chega lá, São Pedro, ei, você vai descer agora pro inferno. Eu faço, não, não é assim não. Eu tenho direito, quero falar com Deus. Não, tem que marcar a hora não, eu tenho direito. Quero falar com Deus. Vou lá, né? Vou falar com ele. Vou chegar lá, ele vai liberar, eu sei que ele vai liberar. Aí chegar lá, Deus, ô Deus, nasci pobre, Deus. No Brasil, entende, como é que eu vou pro inferno? Nasci pobre, eu já paguei, Deus. Nasci pobre no Brasil, Deus. Chega aqui, ó, manhã, de pequeno, mamãe. Quando eu nasci logo, aí meu pai fez, esse menino vai dar para mim direito, vai trabalhar, ser um trabalhador, não sei o quê, não vai roubar, não vai ser um ladrão não. Aí minha mãe disse logo, claro que ele não vai roubar. Se ele roubar, é pau, meu velho. Olha o braço de mamãe, ó, 130 quilos, tá? Aí eu não roubei, tu é doido, eu trabalho que nem um condenado, tem nada, eu não tenho nada. Pelo amor de Deus, eu tenho que nascer de novo, aí nascer, aí voltar. Aí, Deus, quando eu voltar com dinheirinho, né? Aí ele vai se sensibilizar, vai dizer, pô, esse cara aí, bota ele pro céu, dá um tempinho lá fazendo, Deus, não quero voltar não, quero ficar aqui mesmo, paraíso, quero voltar pra terra não. Vai que tu me bota no Brasil de novo. Quer não, me bota na Alemanha, que deu 7-0 no Brasil, 7-1. Quero nada, quero não. Olha, o homem não tem vantagem nenhuma não, nenhuma. Vê, a mulher diz logo, ei, o cara ganha, você não ganha nunca. Se você ganhar na hora da confusão, a gente tem vontade não. Você ganhar na confusão, pobre ainda mais, pobre. Aí a mulher, você vai ganhar como pra mulher? Ganha não, ela sempre ganha. Se você ganhar pra sua mulher, acaba o casamento. Quer dizer logo, olha, trouxesse o que hoje de diferente pra mim, pra gente botar num banquete. Aí eu falei, minha filha, nada. Aí eu falei, greve hoje não tem. Acabou-se, lascou-se. Aí você sai feito um doido até. Quer o que, minha filha? Eu quero fazer lasanha. Aí você sai doidinho até. Doidinho. Claro, a greve, você não ganha uma. Pessoal que ganha, sabe o que é? Que não perde uma. Agora, sem discriminação, velho. Sem discriminação sexual. Agora, quem não perde uma é o homossexual. Ele não perde nem pra ele mesmo. Ele não perde uma. Ele chega, vê, aí tá o homossexual lá. Homossexual, aí chega aí. Chega no banheiro, aí tá lá, mijando. Aí chega um negão, tá? Um negão, aí. Aí ele. Ô macho, isso aí é de mesmo, é? Aí o negão faz, não, é de borracha. Ele faz, então apaga aqui esse ó, perde uma, perde não, ele ganha sempre. Eu que não ganho nada, um azar da bexiga. Fui pra festa domingo, cheguei lá, aí o cara pedindo a mim, eles pedindo pra eu comprar cerveja assim pra arrumar a cerveja barata. Festa de pobre, meu irmão. Você vai pra festa de rico, já tem a cerveja, comida, tem tudo, você não paga nada. Você tem 30 conto, o cara deu 30 conto com uma grade. Aí a mulher dele faz, ainda chega, o cara veio trazer de moto, aí o cara faz. A mulher do cara chega toda cheia de direito, que era pra comprar no outro dia. Essa cerveja não tá gelada não, ele. Tem problema não, eu boto na fiz, arrumando um jeitinho, ela complicando, aí mutei lá pra cima, a festa ali embaixo. Quando chega lá, na entrada lá em cima, pra passar um rock siberiano. Aí o cachorro fica, lambe-lambe no cara. Eu botei pra gelar, aí ele vai direto, dia todo no prejuízo. Eu tomando uma, curtindo, e ele, aquela cerveja boêmia vai estourar lá em cima. Porque a geladeira é boa, eu subia lá nada. Deu umas 3 subidas. Na última vez ele vai pegar as cervejas lá de cima e traga. Eu parecia pegar as mesmas. Aí quando eu trago as cervejas, chega lá, aí eu peguei, botei tudo. Quando eu vou trazendo, aí o cachorro vem me lembrar, sai da frente, que eu meto o pé na merda do cachorro, cagou na passagem. Vê que sorte. Aí eu tenho que sensibilizar Deus. Eu vou perder, não. Deus vai me dar. Não. Deus, eu vou pro inferno não, Deus.